Olá, boa noite. Vamos iniciando mais um Momento Espírita Brasil. Hoje para falarmos de um tema extremamente polêmico, em especial nos meios religiosos, né? Porque se configura muitas das vezes em tabu para muita gente, que é a questão da homossexualidade. O que Kardec nos ensina sobre essa questão? O que a doutrina espírita pode iluminar as discussões sobre essa questão? A sexualidade humana precisa ser pensada em dois grandes aspectos. Muitas das vezes, quando nós analisamos e estudamos essa questão, deixamos muitas das vezes com que os nossos preconceitos, com que as nossas preconcepções falem mais alto. E não consideramos aspectos racionais e lógicos. A doutrina espírita, dentro de uma perspectiva lógica muito bem fundamentada e muito bem estabelecida, nos ensina a pensar com racionalidade sobre essa questão, elucidando as duas dimensões a que o espírito está submetido, né? Temos que pensar nas dimensões espirituais e temos que pensar na dimensão física. Quando a gente pensa na dimensão física, temos que pensar na polaridade masculina e feminina, e entender que faz parte do nosso organismo, faz parte do nosso corpo, a polaridade masculina e feminina, o macho e a fêmea. Então faz parte da nossa estrutura física o corpo masculino ou o corpo feminino. Pronto. Com relação aos aspectos espirituais, é preciso considerar as experiências reencarnatórias desse espírito nas várias experiências que ele já viveu, né? Então o espírito já passou por várias oportunidades reencarnatórias, já passou por várias experiências, já viveu várias circunstâncias. E essas experiências determinam, condicionam determinados comportamentos que precisam ser considerados para que a gente possa fazer uma análise mais ampla do processo real. Quando analisamos a questão da homossexualidade, da heterossexualidade, do ponto de vista apenas nessa encarnação, ou avaliamos apenas do ponto de vista físico, do ponto de vista corpóreo, nós incorremos em risco de erro. Por quê? Porque, na verdade, não levamos em consideração, de fato, a fonte dos nossos sentimentos, a fonte das nossas emoções, a fonte, de fato, da nossa essência, que é a questão espiritual. Então, vamos considerar. Pavlov, um fisiologista russo, nos ensinou sobre a teoria do reflexo condicionado. Para que a gente possa se lembrar bem dessa teoria, Pavlov ele fala que existem determinados reflexos que são reflexos incondicionados, né? Então o indivíduo ele já traz determinados comportamentos pré-estabelecidos que não passam pela estrutura racional, pela estrutura lógica, pela estrutura pensante. Nós, dado um determinado estímulo, quando nós estamos então submetidos a um determinado estímulo, somos expostos a um determinado estímulo, nós apresentamos um determinado comportamento imediato, porque nós já trazemos determinados reflexos que são incondicionados por conta dos nossos próprios instintos. Então a gente não precisa parar para pensar diante de... Quando a gente está andando no meio do mato, por exemplo, e uma árvore surge de repente na nossa frente e vai atingir os nossos olhos, imediatamente a gente fecha. É um reflexo, é uma reação, é uma reação instintiva, é uma tendência natural a gente proteger os olhos, né? As pessoas fazem um movimento em direção aos nossos olhos e a gente pisca, né? É natural isso, né? Você precisa fazer um esforço para não piscar, né? Mas porque a tendência natural é piscar, é ter essa tendência
natural de proteger as vistas. E por quê? A vista é ela é um sensório, né, um sensor extremamente importante para a sobrevivência. Enxergar nos faz perceber os perigos, os possíveis perigos que a gente pode enfrentar, pode encarar, e a gente enxergando, a gente pode desviar desses possíveis perigos. Então a vista, ela tem um papel extremamente importante. Então o nosso próprio organismo já traz, né, já traz um instinto de conservação, que é o de proteger a nossa vida, né? Então os elementos que facilitam essa proteção da vida, como por exemplo a visão, o nosso organismo quer proteger. Então essa reação, né, de um estímulo em direção à nossa vista, a gente tende a proteger. E a primeira proteção é fechar os olhos. Isso é uma característica normal. O medo da morte, né? Essa reação natural. Você está dirigindo um carro, você tem um filho do seu lado, você ama seu filho, você daria a vida por ele. Entretanto, quando vai acontecer um acidente, você é instintivo, você tira o carro, você tira o seu corpo diante do perigo. E nessa, você pode colocar o seu filho, né? Porque quando você desvia o carro, você pode estar disponibilizando, você tira a parte do carro que vai te afetar, e você acaba colocando o filho. Se você conseguisse pensar nesse momento, se você conseguisse considerar nesse momento, provavelmente você preferiria se expor do que expor seu filho. Você daria a sua vida por ele. Mas é um processo instintivo de proteção à vida você desviar. E às vezes você coloca o outro em risco. Não porque foi pensado, mas porque é um ato reflexo. É um ato instintivo, é um ato de resposta, né? Então existem determinados reflexos e determinados comportamentos que eles são próprios de determinados instintos. Então, Pavlov chamou isso de reflexos incondicionados. Você não tem controle sobre ele, né? Eles fazem parte dessa nossa estrutura. Então nós temos alguns reflexos incondicionados, né? Pavlov descobriu isso, né? Então, por exemplo, quando a gente um dos elementos importantes para a nossa vida, por exemplo, é a digestão. Então, quando a gente sente fome, por exemplo, a gente está com fome e a gente vê um prato suculento, uma comida gostosa, a gente começa a salivar, começa a produzir saliva no nosso organismo. A gente não pensa, não organiza, agora eu tenho que fazer uma pré-digestão, então os ácidos da minha saliva vão ajudar a fazer a deglutição, a pré-digestão desses alimentos. Não, eu vou lá, sento e como. Então, essa produção de saliva que vai começar a fazer uma pré-digestão dos nossos alimentos é um ato reflexo, é um ato, digamos assim, de reflexos incondicionados, instintivos. Nós não temos controle sobre esse processo, né? Então são reflexos incondicionados. Entretanto, o Pavlov percebeu que nós podemos, pelo hábito, pela repetição de determinados comportamentos, nós podemos condicionar determinados reflexos, né? Então, por exemplo, o Pavlov fez umas experiências, ele percebeu o seguinte: quando ele mostrava um bife para o cachorro, um reflexo incondicionado surgia. Então ele deixava o cachorro com fome, né, por um tempo, e depois de um certo tempo ele ia alimentar o cachorro. Quando ele ia alimentar o cachorro, ele mostrava lá o bife suculento. E o cachorro imediatamente, só de ver o bife, já começava a salivar. Por quê? Ao mostrar estímulo, bife, carne, o cachorro já começava a salivar, porque é um ato instintivo, ou seja, é um reflexo incondicionado. Quando o indivíduo, então, quando Pavlov, então, pegava uma lanterna e colocava no olho do cachorro, né, ele estava estabelecendo um outro estímulo, né? Ou seja, junto com o estímulo incondicionado, né, o estímulo carne, que o cachorro não treinou, ele botava um estímulo neutro, que era
a lanterna. Se ele jogasse a lanterna no olho do cachorro, não ia acontecer nada. Né? Provavelmente o cachorro fecharia os olhos. Né? Mas ele mostrava o bife, começava a salivar e ele acendia a lanterna. Ele fazia isso uma vez, fazia isso duas vezes, ele repetia esse processo por um tempo. Ele tornava esse processo um hábito para o cachorro. De tal maneira que ele ia condicionando, ele estabelecendo uma condição. Depois de um certo tempo de exposição desse hábito, Pavlov jogava a luz sobre o cachorro e esse cachorro, então treinado nessas condições, nesse condicionamento, começava a salivar. Ele não precisava mais do bife. Ele começava a salivar. Então, é como se o cachorro, é como se o cérebro do cachorro pareasse a luz com aquele estímulo anterior, o bife. Mas agora a gente não precisa mais do bife. Né? Como o bife sempre estava junto com a luz, bastava a luz para que o cérebro pareasse esse estímulo com o estímulo anterior, que era aquele estímulo da carne, e aí produzia um reflexo agora condicionado. Por quê? Porque foi treinado, porque ele foi desenvolvido por esse indivíduo. Então, o que a gente entende? A gente entende que à medida que os espíritos reencarnam, a cada nova encarnação dos espíritos, os espíritos vão vivendo experiências e vão se comportando de uma determinada maneira. E se comportam de uma determinada forma, têm uma determinada tendência, tem um aprendizado naquela vida. Na próxima vida, esses comportamentos que foram base para uma atitude desse espírito, por ele ter vivido, por ele ter se habituado numa encarnação a agir daquela maneira, ele tende a repetir na próxima encarnação. E se naquela encarnação ele não muda esse hábito, ele tende a repetir e nada muda, ele tende a reforçar esse hábito que ele tinha em vida anterior. E assim ele vai repetindo, 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 ele vai repetindo. Então você percebe que o espírito, ele vai, à medida que as encarnações vão passando, a cada nova encarnação, a cada etapa reencarnatória, ele vai condicionando, ele vai se habituando, ele vai produzindo determinados hábitos que são reflexos, que agem reflexamente, né? Vão se estabelecendo nele. Né? Então, diante de um determinado fato, ele age daquela maneira, ele responde daquela maneira. Toda vez que alguma coisa parecida com aquilo acontece, ele age de um jeito. Ele tem um determinado comportamento. Como ele repete isso por muito tempo, ele vai condicionando. Então, basta acontecer aquele tipo de estímulo para o espírito apresentar determinado comportamento específico, que a gente chamaria de um comportamento condicionado. Perceba que quando esse espírito então muda, né, ele desencarna e vai reencarnar de novo, todos aqueles hábitos que ele vem repetindo nas últimas encarnações se constituem em reflexos incondicionados para ele na nova encarnação. Então ele condicionou determinados hábitos, né? Ele treinou determinados hábitos, ele treinou determinados comportamentos em vidas anteriores, que ele vem repetindo nas vidas anteriores, e quando ele vem numa nova vida, aqueles hábitos que foram reflexos condicionados numa vida se tornam reflexos incondicionados na outra. Ou seja, quando ele nasce com uma herança. Né? E que herança é essa? Ele é herdeiro dele próprio. Ele nasce já com uma herança dele de outras encarnações. Então, diante de tendências parecidas que ele viveu na outra encarnação, ele tem um comportamento que as pessoas vão dizer, mas de onde que ele aprendeu isso? Aqui nessa vida ele não aprendeu. Ele não tem exemplos. Ninguém mostrou esse tipo de coisa para ele. Por que diante dessa situação ele se comporta dessa maneira? É porque nessa vida é a primeira vez que ele vive. Né? Entretanto, em outras vidas, em vidas passadas, ele já viveu aquilo algumas vezes. Então, nas vidas anteriores, ele foi condicionando aqueles hábitos. Nessa,
Ele não precisa de muita coisa, basta o estímulo para que ele se comporte de um determinado jeito, mesmo que nessa nova encarnação ele tenha reencarnado no lugar onde ele não tenha vivenciado ou experimentado situações que justifiquem um comportamento que ele pode ter. Às vezes a gente se surpreende com determinadas crianças, né? Eu me lembro de uma reportagem do Fantástico que mostrou, né, a visita que o balé Bolshoi fez, acho que isso foi na década de 90, o balé Bolshoi fez uma visita ao Brasil, né, e visitou as principais favelas do Brasil e fez algumas apresentações em algumas favelas, né? Abriu a possibilidade para determinados estudantes escolares participarem, conhecerem o balé. E obviamente as crianças do Rio de Janeiro, da favela carioca e tudo mais e tal, não estavam acostumados com aquela cultura do balé e acharam muito esquisito aqueles homens vestidos com aqueles colãs, né? Com aquelas roupas agarradas no corpo. Ah, isso não é coisa de homem, isso não sei, porque fazia parte da cultura deles, do preconceito dessas crianças, acharem que aquilo não fazia sentido, e aquelas danças, aqueles passos, aquelas coisas, não era muito natural. Veja que hoje pode ser assim, imagina na década de 90. Uma criança da favela carioca provavelmente estivesse muito mais condicionada, muito mais acostumada com samba, né, com pagode, né, e tudo mais. Entretanto, o balé não. E obviamente estavam tendo reações não tão apaixonadas e não interessadas em entender, em compreender, em perceber, curiosas com aquilo, né, porque era um estímulo novo, mas sem nenhuma identificação com aquela dança, com aquela cultura nova. Portanto, o Fantástico mostrou um garoto que se amarrou, né? Se envolveu, achou que aquilo tinha tudo a ver, achou que tinha uma ressonância, pediu para um dos bailarinos para dizer, olha, eu acho que eu sei fazer igual, eu posso tentar fazer? E o bailarino pode, e ele fez passos, e ele fez tendências que, a priori, ele não recebeu nenhum estímulo nessa encarnação para aprender, para ter aquela postura corporal, para ter aquelas facilidades, que surpreendeu, inclusive, alguns bailarinos, né? Os coreógrafos e tudo mais. Da onde que essa criança aprendeu isso? Da onde que veio esse tipo de reação a esse estímulo? O mesmo estímulo, outras crianças foram submetidas. O estímulo de apresentar o balé e do balé ser mostrado. Mas só ela teve o reflexo de se comportar de uma maneira semelhante àquelas pessoas que viveram aquele tipo, que foram expostas àquele tipo de cultura. Não é isso? Então parece que... E aí quando entrevista um menino, o menino falou, não, mas parece que eu já vivi isso, parece que isso sempre fez parte da minha vida, eu me encantei, eu acho fantástico, eu pareço sentir saudade desse tipo de situação. Então perceba, né, que essa situação mostra bem essa tendência de um reflexo condicionado. Provavelmente, esse menino, nessa encarnação, né, ele não viveu essa situação, mas provavelmente numa encarnação passada ele já pode ter vivido. E ele pode então ter sido exposto a essa cultura, ele pode ter sido exposto a essa realidade e ele condicionou isso. Quando ele recebeu o estímulo, ele respondeu reflexamente daquela maneira. E aí vocês estão me perguntando, mas o que isso tem a ver, né, com a questão da homossexualidade, que é o tema que foi proposto para hoje? Isso tem tudo a ver, né? Então, determinados espíritos, né, quando passam pelos mecanismos de provas e expiações, né, nós, espíritos, quando passamos pelos mecanismos de prova e expiação, nas várias encarnações, faz parte disso a gente passar por diferentes circunstâncias, viver diferentes papéis, para que a gente aprenda, né? Se nós só encarnássemos como homens, só aprenderíamos o que os homens sabem. Se nós encarnássemos como mulher, só aprenderíamos o que as mulheres sabem. Então, quando a gente encarna na experiência feminina, a gente aprende coisas na encarnação feminina. Quando a gente encarna
no corpo masculino, a gente aprende coisas masculinas, porque não é só a experiência do corpo, a experiência sexual. A questão sexual, ela também é submetida a determinadas regras que a sociedade impõe. A vida da mulher na sociedade é diferente da vida do homem nessa mesma sociedade. Apesar de falarmos da igualdade que devem existir, determinadas atividades que a mulher desempenha, como ou funções, ou situações que só ela pode viver, né? Então, biologicamente, eu posso ter um filho, mas eu não tenho a experiência de ter um filho como a mãe tem. Assim como a mãe não tem a experiência de viver a relação com o filho sendo pai, porque são experiências diferenciadas, são circunstâncias diferenciadas. A mesma coisa por determinadas questões machistas, né? A vida em sociedade faz com que a mulher ela viva determinadas dificuldades que, para poder superar, faz com que ela tenha que desenvolver outras habilidades, outras competências para poder superar obstáculos que o homem não precisa superar. Né? A determinadas facilidades que o homem tem faz com que ele não precise desenvolver essas habilidades que a mulher, ao enfrentar esses obstáculos, precisa desenvolver. E isso vai trazendo experiências novas, circunstâncias novas, que são importantes para o aprendizado desse espírito. Então, viver a condição de homem, de mulher, de pobre, de rico, de chefe, né? De empregado, de pessoas que puderam estudar, que tiveram a oportunidade de serem, digamos, instruídas, e pessoas que não tiveram a oportunidade de ser instruídas. Então, vivenciar essas experiências num corpo branco, num corpo negro, num corpo vermelho, num corpo amarelo, né, num corpo indígena, num corpo oriental, num corpo europeu, num corpo africano, né, por conta dos preconceitos, por conta das relações humanas que essa diferenciação causa ainda, faz com que a gente viva experiências diferentes. Né? A questão do dinheiro, né, o fato de eu ter mais dinheiro que alguém ou ter menos dinheiro que alguém não me faz melhor nem pior que as outras pessoas, mas a nossa sociedade, como valoriza a questão financeira, ela cria circunstâncias diferenciadas para quem vem dotado da condição financeira e quem não vem com a prova da riqueza. Não é isso? Da mesma forma, a pessoa que vem aquinhoada da inteligência e pessoas que não vêm aquinhoada com a inteligência, das pessoas que vêm aquinhoada com a beleza, né? Que tipo de... Ser belo é algo muito bom, é algo muito interessante, traz algumas facilidades. Por outro lado, traz algumas dificuldades também, porque a beleza faz com que a gente tenha determinadas oportunidades também no campo do desatino, também no campo da facilidade para o erro, da facilidade para que a gente tome determinados outros caminhos, né? Assim como o dinheiro, né, nos leva para a arrogância, nos leva para a mesquinharia, muitas das vezes. Então, perceba que são circunstâncias que nos levam a provas, que nos levam às expiações. Então, vir no corpo masculino e vir no corpo feminino não é simplesmente viver a experiência do corpo, de ser masculino, de ser feminino, mas é de ter um comportamento masculino, de organizar os seus sentimentos, né? Nós aprendemos a estruturar os nossos sentimentos como os homens estruturam os seus conhecimentos. Nós somos educados para sermos homens e somos educados para sermos mulheres. Né? Então, se você olhar para sua casa, você muitas das vezes, né, apesar de você não querer ser machista, apesar de você ser uma pessoa aberta, é muito comum você dizer isso para sua filha. Filha, senta direito. Ah, mas o fulano tá sentado de qualquer jeito. Mas você é menina, né? Então, ou seja, a gente cobra determinadas coisas das meninas que a gente não cobraria
dos meninos. Então, são determinadas formas, a mulher se relaciona, organiza, lida com suas emoções, lida com os seus sentimentos de maneira muito, por conta das questões socioculturais, né? Elas lidam com os seus sentimentos, e aí também socioculturais, mas fisiológicas, né? Por conta da sua biologia, da sua percepção, da sua sensibilidade. A mulher lida com determinadas questões e aprende determinadas questões, desenvolve determinadas, digamos, sensibilidades que os homens nem sempre conseguem desenvolver essas mesmas sensibilidades, né? O olhar feminino é diferente de um olhar masculino, né? Na maioria das vezes o olhar feminino é mais detalhista, o olhar feminino considera determinadas nuances que o homem um pouco mais prático, um pouco mais rápido deixa passar batido, né? Então são vivências, são circunstâncias diferenciadas, são vivências que levam a ensinamentos e ao desenvolvimento de potenciais completamente diferentes. Então, a maneira de lidar com os seus sentimentos, a maneira de se relacionar é completamente outra. Então, perceba que à medida que você vai vivendo, você vai, nessas experiências, você vai condicionando determinados hábitos, condicionando determinados comportamentos, condicionando determinadas maneiras de ser. Quando você tem uma série de encarnações masculinas, por exemplo, você vai aprendendo coisas que os homens aprendem e vai sendo como os homens são, e você vai tendo muito mais facilidade em ser homem porque você vai tendo esses comportamentos do que perceber e entender as coisas que as mulheres sentem, de se atrair, de gostar, de se interessar menos por coisas que as mulheres se interessam e percebem, porque você aprendeu a não valorizar algumas coisas e valorizar outras, por ter sido educado numa perspectiva mais masculina, né? Da mesma forma, as mulheres, né? As mulheres, à medida que vão encarnando como mulheres, né? Os espíritos vão encarnando como mulheres, numa encarnação, 2 encarnações, 3 encarnações, 4 encarnações, elas vão condicionando determinados hábitos, elas vão condicionando determinados comportamentos, elas vão desenvolvendo determinadas sensibilidades, determinados saberes muito próprios, elas vão aguçando esses saberes, essas sensibilidades que são muito próprias da estrutura feminina. E vão aprendendo a lidar com os seus sentimentos, com as suas emoções, muito próprio de como as mulheres lidam com isso. Então, quando uma pessoa que nasceu, né, que durante muitas encarnações vivenciou as experiências masculinas, né, vivenciou essas experiências, quando elas encarnam, então elas foram, né, muitas encarnações masculinas, e encarnam numa encarnação feminina, depois de muitas masculinas, esse espírito, ele nasce com determinadas estruturas de hábito, de tendências, que são diferentes daquilo que se espera de uma menina. Na infância, quando os cérebros e as estruturas são muito ainda limitadas, imaturas, a criança aceita os contornos, as estruturas, os ensinamentos que os pais deram. Então os pais vão lá e fazem da menininha uma menininha perfeita, e bota vestidinho, e bota lacinho, e bota aquela... Mas à medida que a gente vê essa criança crescendo e as tendências do passado começam a se manifestar, ela já não gosta da fita, ela já não gosta do vestido, ela já não se importa mais com... Ela tem um comportamento que é mais esperado do homem do que da mulher, porque são tendências que ela traz de outras vidas. E muitas das vezes, a maneira com que ela se relaciona no seu campo afetivo, no seu campo sexual, no seu campo de direcionar suas energias
sexuais, suas energias de procriação, as suas energias físicas, elas estão voltadas, né? Se ela foi homem durante muitas encarnações, nessa encarnação que ela vem como feminino, é de se esperar que ela direcione todas essas energias para um homem. Mas como ela, durante toda uma encarnação, direcionou isso para as mulheres, nessa ela tem uma dificuldade de orientar para um outro homem. Né? Então, para um homem, ela tem uma tendência para direcionar a mulher, mesmo estando num corpo feminino. Não é isso? A mesma coisa acontece se fosse o contrário. Né? Se a gente tivesse uma pessoa que tivesse muitas encarnações femininas, tá certo? E que tivesse toda uma estrutura feminina, tá certo? E aí a gente encarnasse como homem. Então você espera desse indivíduo um comportamento típico masculino, e o indivíduo tem todo um comportamento delicado, um comportamento diferenciado, porque você espera que ele seja aquele homem padrão, e ele não corresponde a esse processo. À medida que ele vai adolescendo, à medida que ele vai crescendo, à medida que ele vai amadurecendo determinadas estruturas, ele vai tendo um comportamento diferente. E à medida que ele tem esse comportamento diferente, você estranha aquele tipo de situação. Então aí a gente percebe, então, as famosas, né, as estruturas da homossexualidade. O indivíduo tem uma determinada polaridade, ele está num corpo que não se ajusta à sua sexualidade, a maneira com que ele direciona as suas emoções, os seus sentimentos, os seus interesses, as suas relações, as suas preferências, a sua libido. Né? Como é que ele direciona isso? Você esperava que ele tivesse um comportamento X e ele tem um comportamento ao contrário, diferente, não? E a gente hoje, na sexualidade, você tem uma variante. Então por quê? Porque à medida que você, então, se é a primeira encarnação feminina, você tem uma presença, um desejo, um comportamento masculino muito forte. Mas à medida que você vai tendo encarnações femininas, essa presença masculina vai diminuindo ao longo do tempo, porque você vai aprendendo também a viver as questões femininas. Então você vai tendo nuances diferentes de sexualidade. Então você pode ter um indivíduo homem, né, que nasceu num corpo masculino, mas que tem desejos de se relacionar, ao invés de com uma mulher, também com outro homem. Mas você pode ter um indivíduo com comportamento que nasceu num corpo masculino e que deveria ter o interesse por uma mulher, mas ele até tem o interesse pela mulher, mas ele sente uma certa atração também por homens. Então a gente poderia aí também fazer essa caracterização da bissexualidade e tudo mais, e você vai tendo nuances. Você tem indivíduos, por exemplo, que ele gosta da mulher, ele quer ter um relacionamento com o sexo oposto, mas ele gosta de se vestir de mulher. Da mesma forma da mulher, né? Ela quer se casar com um homem, aquela coisa toda, mas ela quer se vestir de homem, ela tem prazer. Então são diferentes características da sexualidade, porque o espírito vive determinadas experiências em outras vidas. Né? Tudo isso vai diminuindo à medida que a nossa libido vai sendo, digamos assim, aprimorada, vai sendo evoluída, vai sendo burilada, na medida em que o espírito ele vai sendo menos, como é que eu vou dizer, menos escravo do desejo e valorizando mais os sentimentos. Né? Então os espíritos superiores, eles amam, e eles não são tão escravos da paixão. Eles não são tão escravos da libido, da questão sexual. Eles amam. E não importa se pode ter relações sexuais ou não. Ele ama. E aí, independentemente das questões sexuais, se é homem, se é mulher, ele ama. Se tem sexo, se não tem sexo,
ele ama, e isso basta dentro dessa estrutura. Então o espírito, ele se adapta melhor às condições físicas porque ele já burilou, ele já aperfeiçoou a maneira com que eles se relacionam com as pessoas, e ele é muito mais, ele direciona as energias físicas com uma maneira muito mais autônoma. No caso da gente ainda espíritos inferiores, que a gente não sabe lidar ainda com essas forças, a gente não é tão autônomo diante das forças sexuais, se a gente, tanto na condição de heterossexual quanto na condição de homossexual, a gente ainda é muito agarrado às questões da libido. E aí, independentemente se você é homossexual ou se você é heterossexual, você precisa desenvolver, né? O conselho de Jesus, o conselho dos bons espíritos e o conselho de Kardec é que você consiga desenvolver o amor, é que você consiga superar a libido, que você consiga superar as paixões, que você consiga superar os seus interesses materiais nas questões de sentimento. A preponderância material nas questões do sentimento. Então você mais gosta da essência das pessoas do que a casca física da pessoa. Se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, se a pessoa é bonita, se a pessoa é feia, se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa tem uma cicatriz, se não tem uma cicatriz. Ou seja, você supera essas condições, porque o amor é elemento importante. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso desenvolvendo os nossos sentimentos, superando-os em relação aos nossos desejos. Então, como é que isso funciona, né? Isso vale para homossexual e para heterossexual, né? Eu começo a ter fidelidade para com as pessoas. Eu passo a ter compromisso para com as pessoas, né? Eu tenho um relacionamento com essa pessoa, eu me caso com essa pessoa, então eu vou ter um relacionamento com essa pessoa, fixo, estabelecido, porque eu vou desenvolver um compromisso afetivo com as pessoas. É claro que eu tenho desejos, é claro que eu tenho a libido, então passa uma moça mais bonita, eu já me interesso, mas não, eu tenho um compromisso. Ah, mas uma outra moça bonita me deu bola, nossa, eu já tenho um interesse. Não, mas eu tenho um compromisso. Então, a partir do momento em que você começa a condicionar nas suas várias vidas hábitos de fidelidade, hábitos de amor, hábitos de comprometimento, hábitos de compromisso afetivo para com as pessoas, você vai, enquanto a libido te chama muitas vezes a infidelidade, te chama a prática sexual sem compromissos e tudo mais, a prática monogâmica, a prática do compromisso afetivo vai vencendo essa tendência, de tal maneira que você fica mais resistente a essas questões. Então o espírito vai condicionando uma força, uma energia superior à libido. Então quando chega numa condição de espírito superior, ele já consegue amar independentemente de se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é bonito, se é feio, se tem cicatriz, se não tem cicatriz, se é negro, se é branco, se é amarelo, se é vermelho, percebe? A questão do amor já floresce na sua própria estrutura. Então, compreender é fundamental para que a gente ame os heterossexuais e os homossexuais. A gente fala em amar mais os homossexuais no sentido de que a gente precisa compreender mais os homossexuais. Haja vista o grande sofrimento que eles têm por conta do preconceito, por conta dos sofrimentos que eles passam pela maneira com que são tratados, pela maneira com que são desvalorizados, pela maneira de que são desrespeitados, pela maneira de que muitas portas são fechadas, então eles desejam ser outras pessoas que não a si mesmo. Eles passam a querer ter um comportamento que eles não conseguem ter, porque eles querem ser, entre aspas, normais, porque a sociedade não os considera normal. Então eles começam a se negar, eles começam a querer serem outras pessoas, serem
terem outro comportamento. Eles não desejam ser aquilo, porque aquilo que eles são é rejeitado, é colocado de lado, não é amado, não é aceito, né? E aí, nessa perspectiva, eles acabam desenvolvendo um sofrimento, uma dor, uma rejeição de si mesmo, né? E apresentam aí dificuldades, às vezes, de um desequilíbrio espiritual, de um desequilíbrio emocional, que fazem, por exemplo, loucuras. Né? Então a gente vê casos, por exemplo, de pessoas pobres, por exemplo, que não têm acesso a determinadas coisas, que vão na loja, no material de construção, compram silicone não purificado, né? Não estabelecido, e injetam em si mesmo, correndo riscos de morte, ter riscos à própria saúde e tudo mais, no desejo de serem aceitas. Então a nossa sociedade precisa aceitar, precisa compreender, precisa entender, precisa amar, precisa ter relação afetiva com os nossos irmãos que não são anormais, né? Mas que podem ser como nós, né? Que nascem num corpo que não estão habituados, nasceram femininos, nasceram num corpo feminino e tiveram uma série de encarnações masculinas. E aí se acham desajustados à polaridade em que vieram reencarnar. Então, é uma prova, é um desafio para o espírito, é um desafio para o espírito passar por aquilo, e é um desafio para a nossa sociedade, para que a gente aprenda a respeitar esses espíritos em situações de provas diferenciadas, e que a gente precisa desenvolver amor, sentimento, aceitação, e para isso é preciso compreensão, entendimento, coisa que a doutrina espírita sempre nos oferece. Tá certo, gente? Eu espero que de alguma forma isso tenha ficado claro, tenha ficado compreendido. Não esgotamos todo o assunto, nós podemos trabalhar e teremos certamente em outras oportunidades situações para discutir novamente esse tema, mas por hora eu espero que eu tenha contribuído, né, para a compreensão dessa temática à luz da doutrina espírita. Então eu agradeço, desejo uma boa noite e espero vocês na próxima semana com mais um Momento Espírita Brasil. Abraço.